Deus, que alegria estar aqui, meus amigos. Como eu estou feliz. Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz. Chego até a estar emocionada de estar aqui, porque é um presente estar nessa casa. Eu amo os pastores daqui. Eu amo o coração deles. E eu estou muito emocionada. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar novamente. Jesus, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Jesus, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aqui, Jesus. É a tua presença, Jesus, que nós queremos. É a tua porção de alegria, é o teu óleo fresco que nós precisamos nessa manhã, papai. Jesus, fala conosco, o nosso coração está aberto. Jesus, o nosso coração está livre para que o Senhor possa nos mover e nos guiar em nome do Senhor Jesus. E que a tua graça esteja sobre mim, Jesus. Que eu não seja impedimento para aquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã, mas move-te com liberdade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, quem não me conhece, meu nome é Leilane. É um nome meio difícil de falar, mas minha mãe ia colocar Mauricete, então eu estou na vantagem de ser Leilane. Temos alguma Mauricete aqui? Deus te abençoe em nome de Jesus. Sou esposa do Daniel, mãe do Benjamin, uma criança bem tranquila, graças a Deus, calmo. É a parte da profecia essa hora, irmãos, né? A Bíblia fala que a gente tem que profetizar. E nós estamos ali em Taubaté, vivendo uma estação maravilhosa, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, amém? E nós estamos vivendo como quem sonha. E diante disso eu não poderia trazer outro texto para nós falarmos hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. Olha para o seu irmão e vê se ele está feliz mesmo, se ele dá um sorriso. É legal, né, que quando a pessoa olha para a gente já ri, não é assim? Na igreja, você olha e fala, nós somos felizes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre alegria, e eu não poderia deixar de trazer esse texto, que é o que o Senhor tem falado tanto ao nosso coração, e é a estação que eu estou vivendo, e eu declaro que essa estação está chegando aqui, em nome do Senhor Jesus. Abre comigo em Salmo 126, Salmo 126, 1. É um texto bem conhecido, né? Eu amo esse salmo, gente. Diz assim: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, éramos como estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Aleluia. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez a este povo, por isso estamos alegres. Aleluia! Meu amigo, minha amiga, esse salmo é um salmo de avivamento, é um salmo de alegria, amém? É um salmo que ele foi escrito na época em que o povo estava voltando do cativeiro. O povo estava preso a um cativeiro, o povo estava sem esperança, e de repente o Senhor começa a restaurar a sorte daquele povo. E então esse salmo é escrito porque eles não estavam acreditando que o Senhor, meu Deus, essa estação é tão linda que parece que eu estou sonhando. Deixa eu declarar sobre a sua vida: quando o Senhor restaurar a sua sorte, você vai achar que você está sonhando, mas é a realidade de Deus para você. Aleluia! Vou contar para vocês um pouquinho do que Jesus fez na minha vida. 2018, nós tivemos um ano muito difícil na nossa casa. 2018 foi um ano que nós tivemos uma situação em que a tristeza se alojou na nossa casa. E foram anos que nós perdemos a esperança. E de verdade, a minha conversa com o Daniel é que não tinha mais jeito do Senhor restaurar a nossa sorte.
Nós pensamos em sair do Brasil, nós pensamos em ir para outra cidade, mas o Senhor não deixava a gente sair de Taubaté. Mas nós falamos, Senhor, como é que o Senhor pode fazer alguma coisa na nossa vida? Nós não temos mais esperança. Quando foi, queridos, alguns anos depois, o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós estávamos sentados no último banco da igreja, quando sem ao menos nunca ter conversado com o Leandro nos chama no altar de Taubaté e começa a dizer que o Senhor estava restaurando o nosso chamado naquela manhã. Foi dia 9 de julho de 2023, então o Senhor restaurou a nossa sorte. E foi muito engraçado que eu só me dei conta disso agora, esse ano. Nós estamos em 2025? Estou perdida no tempo. 2025, eu faço aniversário em fevereiro e de repente todas as pessoas que me mandavam mensagem falavam assim, que você continue com essa alegria, que você transborde essa alegria. Gente, imagina assim, todas as pessoas falarem a mesma coisa no seu aniversário. Assim, gente, eles combinaram? Eles combinaram de fazer isso? Mas naquele dia, após o meu aniversário, eu falei, Senhor, por que todo mundo está dizendo isso da alegria? E o Senhor me disse assim, eu restaurei a sua sorte. Você poderia olhar para mim hoje e eu ter apenas amarguras. Na época desse 2018, eu tive síndrome do pânico, os meus amigos. Eu nunca soube o que era isso, eu tive. Passei por momentos muito difíceis na minha casa. E eu poderia vir e você olhar e só ver as marcas da amargura e das minhas dores. Mas quando o Senhor restaura a sorte, nossa boca se enche de riso. E não é uma coisa que você faz forçado, é algo que jorra naturalmente. E quando eu percebi, o Senhor já estava jorrando esta alegria através da minha vida. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã, se você chegou aqui, você está passando por momentos difíceis, o Senhor pode restaurar a sua vida, e as suas marcas vão contar a bondade de Deus, em nome de Jesus. A sua vida vai contar a bondade de Deus e o milagre de Deus para as pessoas, em nome de Jesus, amém? Então, como eu disse, esse salmo ele foi escrito quando esse povo estava voltando de um momento difícil. Esse vem logo pós-guerra, pós-cativeiro. E nesse salmo tem um público que passou por dores, por dificuldades. Alguém aqui já passou por dificuldades e por dores, ou ainda está passando? Alguém aqui já teve que vencer alguma luta, alguma guerra aí? Então esse salmo é para você falar, é para mim. Aleluia. Não sei se você já ouviu esse ditado, fala assim, tempos difíceis formam homens fortes. É um provérbio que sugere que durante os desafios as pessoas desenvolvem resistência, coragem e caráter, né? De uma forma mais doce, a minha avó falava assim, o que não mata engorda. Já ouviu essa frase, gente? Só lá em Minas que tem. Não, eu pensava que engordava mesmo, mas não é. Porque quando a gente falava para a avó da gente que a gente estava gordinha, porque a gente estava com saúde, não era assim? Nossa, filha, você está vistosa, né? Nossa, está com saúde, né? Então, as dores e as nossas dificuldades não vêm para nos matar. Ela vem para nos aprovar diante de Deus, para nos fazer mais resistentes, mais fortes, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus tem bênçãos, Deus tem uma nova vida, Deus tem alegria, em nome do Senhor Jesus. Mas o que aquele povo tinha perdido durante o tempo de cativeiro? Sabe o que eles tinham perdido? A alegria. Aquele povo passou 7 décadas preso num cativeiro. Sua luta tem mais de 70 anos, meu irmão. Não vai falar que é esposa ou marido, tá, gente? Sua luta tem mais de 70 anos? Não, então você está na vantagem já do povo de Israel. E eles perderam a alegria, eles perderam a identidade, eles perderam seus bens, suas posses, eles não tinham mais nada.
Mas deixa eu te falar uma coisa, quando a gente perde bens, propriedades, a gente até consegue avançar, mas quando você perde a alegria, você não consegue conquistar mais nada. Verdade ou mentira, gente? Salmo 137, lê aí. Diz assim, 137, 1. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali no salgueiro, penduramos as nossas harpas. No salgueiro, pendurei a minha harpa. Meu Deus do céu. Sabe o que esse povo estava dizendo? Eu estou tão triste que eu pendurei a minha harpa no salgueiro, né? Pendurei a viola, né? Pus a viola no saco e fui embora. Já ouviu? Nossa, eu tô cheia de ditado hoje, gente. E eu nem tinha pensado nisso, não está na minha palavra. É aquele povo, fala da harpa, né? Quando a gente começa a tocar aqui, você já começa a ficar assim, não é não? Só eu que fico, gente, sou meio assim mesmo. Mas assim, começou a tocar, você já fica, pezinho, ai meu Deus, Jesus está fazendo. E toca a bateria, vem no tucudum, você já faz, oh, que ruja o leão. Aquele povo estava pendurando a harpa dele, falou assim, não temos mais motivos para cantar, não temos mais alegria. Meu amigo, Satanás, ele não quer, muitas vezes ele não quer nem tirar o que você tem, mas ele quer tirar a sua alegria, porque sem alegria você não pode nada, você não consegue avançar sem alegria até a bênção vira choro. Nós podemos pensar na mãe que ao ganhar o filho ela entra na depressão ali pós-parto. A alegria de ter um filho se transformou em dor. Não há mais prazer naquilo. Você imagina que quando você perde a alegria, isso até a bênção se torna uma dificuldade, uma dor. Quem conhece aquela música? Os planos que foram embora, lembra? O sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Aleluia. Aleluia, restitui Jesus. Meu amigo, poderia ser planos, os planos que eram alegria se tornou em tristeza, mas nessa manhã o Senhor vai mudar a sua estação. Como diz essa questão, o Senhor vai restituir a alegria. Aleluia, a palavra de Deus fala assim, restitui a alegria da tua salvação. Querido, que você seja restituído na alegria do Senhor. Porque quando você tem essa alegria, nada nem ninguém vai te parar. A luta vai vir, mas você vai ser fortalecido no Senhor. Aleluia. Eu já vim de tênis para não cair aqui, gente. Eu não vou virar um meme aqui, mas Jesus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Assim como no natural, né? Nós passamos por estações. E graças a Deus, quem gosta de inverno aqui? Levanta sua mão. Olha, tem uns irmãos doidos aqui, gente. Que bênção, Deus abençoe. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o inverno está indo embora. Pode aplaudir ao Senhor. O inverno está indo embora. Ela tem gente fazendo assim para mim, gente. Não quer o calor. Meu Deus, né? Mas a glória a Deus quem gosta de inverno, mas gente, a estação que está chegando agora é a primavera, né? Não é nem tão quente, não é tão frio, né? A gente consegue fazer as coisas mais tranquilo, não com 432 blusas, né? Eu fico muito feliz. E assim como na estação, a nossa vida é assim. Nós vamos indo de estação em estação, né? E a primavera só chega porque teve o inverno, né? Não tem como pular a estação. E eu perguntei, né, pro chat, o que acontece no inverno com as plantas, com as árvores?
E diz assim: no inverno, as árvores entram em um período de repouso e hibernação para economizar energia e sobreviver às condições climáticas mais frias, com menos luz solar. Elas perdem as folhas, diminuem o crescimento e o metabolismo. E as raízes, pega essa chave aqui, e as raízes continuam a armazenar nutrientes para a primavera. Aleluia! Meus amigos, o inverno ele é necessário. Sabe, o inverno é aquela estação em que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, tá capenga, coitada, ó. Não tem uma folha mais. Só tá arvorezinha seca assim, né? Não tem nada. Mas o inverno é o lugar onde as raízes começam a armazenar nutrientes. Uou! Meu amigo, se as suas raízes estiverem firmadas no Senhor Jesus, o inverno não vai te destruir, mas vai te tornar mais forte. E não é uma força que as pessoas vão ver de fora. Às vezes vai olhar para você, como eu disse, está capenga. Mas o Senhor está forjando um homem e uma mulher forte, enraizados na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E a primavera, o que acontece com as árvores? Na primavera, as árvores despertam. Aleluia. E entram num período de crescimento ativo e de produção de flores. Aleluia. Levante a sua mão aí e eu quero declarar sobre a sua vida. A primavera está chegando na sua vida. Chegou o tempo do crescimento. As pessoas vão ver Jesus fazendo na sua vida, mudando a sua história. E você será uma árvore frondosa e frutífera. Em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, comece a aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. É o tempo da primavera. Fala comigo, a primavera está chegando. Cânticos 2. Abre aí na sua Bíblia. Nós vamos ler bastante a Bíblia, né, gente? Aleluia. Cânticos 2, 11 a 13. Eita, ó. Já começa a sapatear aí no seu lugar. Aleluia. Diz assim: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e se foram, aparecem as flores sobre a terra, chegou o tempo de cantar, aleluia. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se e venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Há um chamado do Senhor para você. O inverno acabou. Se levante, saia da sua autocomiseração, saia do lugar onde você está e vá para o tempo que o Senhor preparou para você. Uou! Só você pode fazer isso, meu amigo. A Bíblia diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. O poder é de quem? Faz assim, ó, é de Deus. E Ele opera através de quem? De nós. Levanta o dedinho assim, ó. O poder é de Deus. E Ele atua através, faz assim, ó. Sou eu, é você, Jesus, Deus quer restaurar a sua vida, mas o poder dele vai atuar através da sua vida, da sua disposição. E Ele está dizendo: levante-se, saia do lugar do inverno, saia desta posição e venha, porque tem poder para restaurar a sua história. Aleluia, aleluia. Meu amigo, e o poder de Deus não é só um arrepio que você sente aqui no culto, né? Eu tinha um pastor que falava assim: se o arrepio era de cima para baixo, era de Deus, se era de baixo para cima, não era.
Não, o poder de Deus não é só isso. Não é um arrepio. O poder de Deus não é só o of the king, the power, the man, the best. Não é. O poder de Deus é aquilo que você encontra no seu quarto. É Ele transformando a sua vida naquilo que é diário. É no seu dia a dia que o poder de Deus vai atuando e transformando a sua história. Amém? Meu Deus, existe poder para restaurar a sua história. Existe poder para restaurar a alegria no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neemias 8:10 diz assim, gente, esse versículo aqui me pegou, viu? As nutri vão ficar doidas aqui, ó, que eu tive uma revelação. Diz assim, Neemias 8:10, disse-lhes mais, ide, comei gorduras, aleluia, bebei doçuras, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, aplaude essa palavra, querido. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Ô, gente, mas eu fiquei chocada. Eu juro que eu coloquei esse versículo aqui, não tinha chamado a atenção. Mas olha aqui, ide comei gordura e bebei doçuras. Olha, não é de hoje que comer coisa gorda dá alegria pra gente. Meu Deus, eu falei assim, nossa, os nutricionistas acabaram. Vou acabar com os nutricionistas agora, né? Vão tirar esse versículo da Bíblia. Não tem nada disso. Ide comer coisa diet, para que ficais fortalecidos. Não, é comer gordura, né? Da energia, doçura, aleluia. Mas o mais importante desse versículo é: a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus do céu. Eu já falei aqui no início, né? O que Satanás quer tirar de nós é a alegria dele, a alegria do Senhor. Porque sem essa alegria nós não podemos avançar. Sem alegria, até a alegria se torna tristeza, até a vitória se torna choro. Então, quando nós nos alegramos, nós temos a força do Senhor atuando em nós. Meu Deus, que poderoso. Quando você estiver triste aí, querido, que o Senhor renove as suas forças, porque a alegria dele vem sobre você. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes eu já disse esse versículo, meu Deus. Quantas vezes em dias difíceis, Senhor, não me deixa bater não, né? Já está ali enganando o inimigo, né? A perna já está arrastando. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá alguém, vamos lá. Jesus é poderoso e a alegria dele nos dá força para avançar em nome de Jesus. Comece a crer, comece a se alegrar em nome de Jesus. Mas sabe, no mundo é diferente. No mundo as pessoas querem receber algo para depois se alegrar, não é assim? Ah, eu te dei. Gente, eu ganhei esse tablet, me deu isso aqui. Fiquei muito contente porque foi uma promessa do Senhor, né? Mas na Bíblia é diferente. Você não se alegra quando você recebe. Você se alegra porque você crê na promessa que o Senhor fez. E você sabe que Ele já começou a fazer. Mesmo que você ainda não veja, Ele já está fazendo. Então levante-se e se alegre, porque Ele já começou a fazer na sua vida. Comece a crer e a se alegrar, porque o Senhor restaura hoje a sua história em nome de Jesus. É tempo de se alegrar. Mas Leilane, eu olho para a minha vida e é só tristeza. Comece a se alegrar. Comece a ouvir o barulho, porque a primavera está chegando e a restauração do Senhor está vindo sobre ti. Aleluia. Eu tenho certeza que um novo tempo está vindo sobre nós. Sabe por quê? Porque tempos difíceis precedem um avivamento. Aquele povo ficou 70 anos
sofrendo no exílio, de repente veio o avivamento do Senhor. Se você está passando por uma dificuldade, uma batalha, o avivamento está chegando sobre a sua vida, a alegria está vindo sobre você, em nome de Jesus. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falou 3 coisas que Ele restaura na nossa vida, quando o avivamento está chegando, quando o novo tempo está chegando. Fala assim comigo: alegria. Então, primeira coisa que Deus restaura na sua vida é a alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força, amém? Segunda coisa, a sua visão. Terceira coisa que o Senhor muda é a sua voz profética. Lembra do que nós lemos? Quando o Senhor nos trouxe de Sião, éramos como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então o Senhor restaurou a alegria. Segundo ponto, estivéssemos sonhando, restaurou a visão. E então a nossa língua, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Voz. Fala assim comigo: alegria, visão, voz profética. Querido, sempre que o novo tempo está chegando, o Senhor restaura essas 3 coisas na sua vida, amém? Em João 20, 19 e 20 diz assim, nós vamos ler só o 20. João 20, 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Nesse versículo aqui, Jesus aparece para os discípulos. Os discípulos estavam sem esperança. Jesus aqui tinha acabado de ressuscitar, os discípulos ainda não tinham visto Ele. São aqueles 3 dias que os discípulos entram sem esperança, não sabiam o que fazer. O Senhor aparece para eles. O que o Senhor estava restaurando na vida deles? Fala comigo: visão. Jesus apareceu para eles, restaurou-lhes a visão, de sorte que os discípulos se alegraram. Aleluia. Segunda coisa que Jesus restaurou nele, o que foi? Alegria. Fala comigo: alegria. E logo depois, em Atos 2, vem o Espírito Santo como línguas de fogo e eles começam a profetizar. Logo depois o Senhor dá uma voz profética para eles viverem esse novo tempo. E é isso que Ele está fazendo aqui nessa manhã. Meu Deus. Em nome de Jesus, alegria, visão e voz profética. Quando o novo tempo chega, Ele faz com que aqueles discípulos passem a ser os mestres. Quando o novo tempo chega, vem a transformação na sua vida, que aquilo que você tinha medo, você passa a ser aqueles que enfrentam a morte. Em nome do Senhor Jesus, a tristeza sai e dá lugar para óleo de alegria. Amém ou não? Aqueles discípulos viveram os melhores dias da sua vida, quando o Senhor restaurou a alegria, a visão e a voz profética dEle. Olha para o seu irmão e fala assim: você vai viver os melhores dias da sua vida. Aleluia. Você recebe, dá um glória aí, irmão. Aleluia. Aqueles discípulos que tinham medo da morte viraram homens corajosos. Nesse novo tempo, meu irmão, Deus vai mudar e vai restaurar a sua identidade em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor restaura na minha vida a alegria, eu não me lembro mais do passado, mas eu me torno testemunha do poder de Deus. Aleluia. A nossa vida vai contar a bondade de Deus. A nossa vida vai servir de testemunhos para muitos em nome do Senhor Jesus. Porque é isso que no Salmo diz, né? No Salmo 126 que nós lemos lá no começo. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Aleluia. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Fala para o seu irmão se você vai ser testemunha do poder de Deus. Você vai ser testemunha da transformação do Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Eu estava antes ali na lounge contando o testemunho da minha mãe. A minha mãe foi filha de uma cigana, né? O meu avô roubou a minha avó de uma tribo cigana, dessas tribos mesmo. E a minha mãe, às vezes a gente conversava com alguém que não deveria, chegava em casa e ela nem sabia de nada. Ela falou assim, eu falei para você não conversar com essa pessoa? E meu Deus, mas quem contou, né? O diabo já tinha contado para ela, diabo safado, fofoqueiro, dedo duro. Só isso que ele é, né? Mas meus amigos, quando a restauração na vida da minha mãe, ela foi tão poderosa. Hoje, vocês conhecerem ela, ela é uma evangelista. Se ela está na fila do banco, os 3 da frente, os 3 de trás, já ouviram de Jesus, com certeza. E as pessoas diziam assim, meu Deus, fizeram lavagem cerebral na Janete. Mas deixa eu te dizer, quando o poder de Deus restaura a vida de uma pessoa, ela é testemunho para outros da salvação e do poder de Deus. E esse poder de Deus que transformou a minha vida, a vida da minha mãe, é o poder de Deus que está aqui para transformar a sua história, o tempo de choro, de tristeza, em alegria, em nome de Jesus. A sua vida vai ser testemunho, e aquilo que você carrega vai transbordar sobre a tua casa, vai transbordar sobre as pessoas que moram com você, vai transbordar sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre aqueles que trabalham, porque é isso que Jesus faz. Quando Ele vem, Ele passa a ser um rio de água viva a jorrar. Aquilo que você recebe não é só para você, mas vai atingindo todos que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Então, se você tem alguém aqui que está orando por um parente, por um amigo, em nome de Jesus, os rios de água viva que fluem da tua vida vão alcançar essa pessoa, e você vai testemunhar o poder de Deus na vida dela, a transformação dela, em nome de Jesus. Pode aplaudir, querido, porque o Senhor está salvando, libertando. Aleluia, aleluia. Eu já quero chamar o louvor aqui. Aleluia. Esses dias, estou falando aleluia aqui, né? E o pessoal de Taubaté zoou com o meu aleluia, sabia? O povo. Porque eu falo assim, aleluia! E esses dias eu estava em casa, né? Vocês sabem o significado de aleluia, gente? Sabe? Não, vou contar para vocês. Aleluia quer dizer, louvem a Deus. Eu já sabia, mas esse significado tinha ficado guardadinho comigo. Então, aleluia é uma abreviação de louvem a Deus. E eu estava em casa orando. Segundo meu marido, eu passo o dia inteiro orando. Eu não trabalho, só fico lá com louvor, fico o dia inteiro orando. Sou quase uma santa em casa, aleluia. Aleluia. Aí eu estava lá e coloquei, realmente eu estava orando nessa hora, coloquei um louvor lá e comecei, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, quando eu fui dando aleluia, mas sabe o arrepio de cima para baixo? Que é de Deus? E eu comecei, aleluia, 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 já estava assim, né, sozinha em casa. E aí eu fui tomada por um poder de Deus, uma alegria tão grande. E o Senhor me lembrou do que significa o aleluia. Louve ao Senhor. E tinha sido um dia difícil, querido. E Ele começou a dizer para mim assim, ó, nos dias difíceis, levante um aleluia. Nos dias difíceis, louve ao Senhor. Nos dias alegres, louve ao Senhor. Eu não sei se você está alegre ou se você está triste, mas dá um aleluia aí, vai. Aleluia, aleluia. Seja cheio da alegria do Senhor. Então eu aprendi nessa semana, querido. É tão básico isso na Bíblia, né? Mas foi essa semana, está quentinho dentro de mim assim. Dê um aleluia. O Senhor vai restaurando a nossa vida enquanto nós vamos louvando, né? A gente até canta isso. No dia bom, no dia mal, né? Eu vou louvar ao Senhor e eu vou dar muitos aleluias. Dá um aleluia aí. Pode se colocar de pé, mas abre a sua Bíblia comigo. O irmão da oferta que quis roubar meu versículo. Tudo bem. Que o Senhor te abençoe e retribua. Aleluia. Viu? Aleluia serve várias vezes, gente.
Mas ele leu em Lucas, nós vamos ler lá em Isaías 61. Então, duas coisas, querido. O Senhor vai restaurar sua alegria nessa manhã, amém? Sua alegria, sua visão, sua voz profética. O Senhor está vindo sobre você nessa manhã com algo muito precioso, que é o que diz aqui em Isaías. Jesus, quando ele sobe aos céus, essa promessa de Isaías era para Jesus, mas ele encerra aqui o chamado dele, e ele sobe aos céus. Então essa promessa ele deixa para nós, porque ele vai assim, ó, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então o Senhor transfere a promessa de Isaías para a minha vida e para a sua vida, amém? Então o Senhor está restaurando a sua vida. E eu quero dizer para você, dê muitos aleluias, louve ao Senhor com a sua história e declare a palavra de Deus sobre você. Declare a palavra. Nesse mesmo dia que eu dei vários aleluias, eu já peguei o salmo e comecei a declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu comecei a tomar posse daquilo que já está escrito. Tome posse daquilo que já está escrito. O Senhor já te fez uma promessa, Ele já está restaurando a sua vida. Então tome posse dessa palavra, que diz assim, segura aí, hein, meu irmão. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Fala assim comigo: porque Ele me ungiu. Mais forte: porque Ele me ungiu. Aleluia. Para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aleluia. Versículo 2, é isso que eu estou proclamando hoje sobre a sua vida. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Versículo 3, e dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito oprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! Pode aplaudir. Aleluia! Aleluia! O Senhor está restaurando a sua sorte nessa manhã. Põe a mão na sua cabeça e comece a declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Comece a declarar a unção do Senhor sobre a sua vida. Há uma unção de óleo fresco, e você vai começar a declarar a liberdade. Vai começar a declarar, em vez de cinzas, a alegria, a coroa. E o óleo de alegria vai começar a incendiar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, comece a receber dessa porção de alegria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor já te ungiu, querido, o Senhor já te ungiu. Pega na mão da pessoa do seu lado aí, então. Fala para ela aí, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para nessa manhã liberar o óleo de alegria sobre a sua vida. Levanta a mão dela e agora comece a orar por ela. Vai, profeta, comece a orar, comece a declarar. Se ela está